Já pensou em participar de uma rede brasileira que repensa os rumos da economia no Brasil? Estão abertas as inscrições para o Encontro Nacional da Economia de Francisco Clara, com o tema "A Economia pode ser justa para todas as vidas". Já convidamos as juventudes, agentes de pastoral, organizações da sociedade civil, religiosos e religiosas, professores a se unirem conosco entre os dias 11 a 14 de setembro na Unicap em Pernambuco. Se inscreva e participe do terceiro Encontro Nacional da Economia de Francisco e Clara, de 11 a 14 de setembro de 2025. Recife, Unicap. Universidade Católica de Pernambuco. Oficinas, imersão nos territórios, rodas de conversa, exposições, feiras e muito mais. Sobre o encontro. Em setembro, Recife irá receber caravanas de todo o Brasil para ser casa comum de lideranças comunitárias, agentes pastorais e entusiastas de outros mundos possíveis. Promovido pela Articulação Brasileira pela Economia de Francisco e Clara. O terceiro Encontro Nacional da Economia de Francisco e Clara vai reunir articuladoras e constroem um mundo mais justo e fraterno a partir de seus territórios, com representantes de diversos núcleos regionais espalhados pelo país. O encontro será um espaço de vivência, partilha e formação sobre economias que fazem viver e não matam. Uma oportunidade para expandir os horizontes e fortalecer a atuação nas comunidades. Os 10 princípios da economia de Francisco e Clara. Apresentamos os valores da economia que acreditamos e que lutamos diariamente para construir nas nossas comunidades, afirma a Articulação Brasileira da Economia de Francisco e Clara BF. Vatican News. A Articulação Brasileira da Economia de Francisco e Clara ABF. No dia 2 de outubro, data comemorativa do segundo Encontro Virtual Global da Economia de Francisco e Clara sobre o Encontro de Assis, divulgou os 10 princípios da economia de Francisco e Clara, que tem como objetivo ser subsídio condutor na caminhada de construção da economia de Francisco e Clara. Animados na prática organizativa, os princípios expressam a vocação da economia de Francisco e Clara em ser o espaço de trocas e vivências que tem a motivação de contribuir à concretização de outras economias possíveis. Este processo foi construído com a participação de representações de todas as regiões do Brasil. Princípio 1. Cremos na ecologia integral. Palavra-chave: ecologia integral. Cremos em uma ecologia integral, que reconheça as relações humanas, sociais, ambientais, políticas e econômicas, que esteja respaldada nos valores franciscanos e clarianos, que garantam a vida em sua dignidade, e que não seja nociva aos demais seres, que parta do fundamento de que tudo aquilo que existe e vive deve ser respeitado. Princípio 2. Cremos no desenvolvimento integral. Palavra-chave: o desenvolvimento integral. Cremos que só é possível pensar em desenvolvimento aliado ao cuidado da criação, com a participação dos empobrecidos nos processos de construção das políticas sociais e econômicas. Cremos, assim, no desenvolvimento humano integral como princípio fundamental das mudanças estruturais necessárias, o qual pressupõe a soberania dos povos e a luta nos territórios, e sugere uma economia solidária, fraterna, ecológica e democrática. Fratelli Tutti, 169. Princípio 9. Cremos na educação integral. Palavra-chave: Pacto Educativo Global. Cremos numa educação pública, gratuita, inclusiva, inovadora, libertadora, ambiental e artística, que atenda às necessidades da sociedade, e que possibilite a aprendizagem de pessoas reflexivas e críticas. Cremos na educação popular como síntese da cultura do encontro. Cremos que o ensino, a pesquisa e a extensão devem estar sempre direcionadas a novas economias, e que a educação básica deve estar integrada na mesma perspectiva. Princípio 10. Cremos na solidariedade e no clamor dos povos. Palavra-chave: movimentos sociais. Cremos numa economia sustentável, democrática e fraterna, que rompa com as desigualdades sociais, proporcione a emancipação humana e garanta o direito à terra, ao teto e ao trabalho,
construindo mecanismos de geração de renda que fortaleçam a cooperação, a associação e a autogestão. Cremos numa economia pautada na justiça social, que reconheça as diversidades e que crie redes entre os movimentos sociais a partir dos princípios da economia solidária e agroecológica. Princípio 3. Cremos em alternativas anticapitalistas. Palavras-chave: anticapitalismo e bem viver. Cremos no bem viver porque o capitalismo é um sistema econômico cujas leis próprias geram exclusão e desigualdade evangelical de 53, pelo que se faz um sistema insuportável e que precisa ser superado, juntamente do colonialismo e do patriarcado. Cremos que um suposto capitalismo inclusivo é contraditório com a opção pelo respeito à criação e por uma ecologia integral, e não é a resposta para a crise que vivemos. Cremos, portanto, que o bem viver é a filosofia prática que nos faz caminhar na direção da nova economia construída sob o paradigma da igualdade, da sustentabilidade e da cidadania. Princípio 4. Cremos nos bens comuns. Palavras-chave: bens comuns e papel do Estado. Cremos nos bens comuns porque o neoliberalismo, versão contemporânea do capitalismo, acentuou as características de uma economia que mata, com a idolatria ao capital e ao mercado. Cremos se tratar de um pensamento limitado, que recorre à mágica teoria do gotejamento como única via para resolver os problemas sociais, a qual, por sua vez, não funciona, pois o mercado não regula tudo. Fratelli Tutti. 168. Pelo contrário, torna a política refém de uma economia tecnocrática. Laudato Si. 189. E prejudica o necessário papel do Estado na garantia dos direitos sociais inalienáveis, pois privatiza direitos e estatiza prejuízos. Princípio 5. Cremos que tudo está interligado. Palavra-chave: crise ecossocial. Cremos que a superação da crise se dá por caminhos onde tudo está interligado, inclusive as soluções diante da crise socioambiental que possuem implicações ambientais, sociais, econômicas, distributivas, políticas e que afetam principalmente os empobrecidos. Laudato Si. 25. Os povos originários e tradicionais. Princípio 6. Cremos na potência das periferias vivas. Palavra-chave: as periferias como ponto de partida. Cremos que o caminho de reconstrução de novas economias passe pelas sementes de esperança semeadas pacientemente nas periferias esquecidas do planeta. Destes rebentos de ternura que lutam por subsistir na escuridão da exclusão. Papa Francisco. Cremos que é nas periferias que germinam as experiências revolucionárias que brotam das lutas emancipatórias dos movimentos sociais, das comunidades de base, dos povos originários, das articulações populares e de tantos outros afins. Princípio 7. Cremos na economia a serviço da vida. Palavra-chave: realmar a economia. Cremos na urgente necessidade de realmar a economia, colocando no centro das relações sociais a vida em sua diversidade e dignidade, na construção de uma nova sociedade mais igualitária, onde mulheres, crianças e adolescentes, negras e negros, povos originários, comunidades LGBTQIA+, e todos os demais grupos oprimidos tenham seus corpos respeitados e direitos garantidos, pautando-se pelos valores da sororidade e fraternidade universal, diversidade do sagrado, justiça social, paz e sustentabilidade. Princípio 8. Cremos nas comunidades como saída. Palavra-chave: território e praxis. Cremos que a territorialidade, entendida como o espaço de vivência concreta no cotidiano, tem um papel crucial na construção de novas práticas econômicas. Cremos que é desde o chão da existência real e da praxis que se forjam ser político-social, potencializando os saberes e fazeres por meio do protagonismo dos atores locais, sendo parte da ação necessária à mudança macro-territorial. Cremos que a decolonização começa por uma reparação histórica e deve se constituir na luta pelos direitos territoriais sagrados dos povos originários e quilombolas. Cremos na praxis de libertação que valorize efetivamente a pluralidade cultural,
contra toda a desterritorialização dos periféricos. Dos camponeses, migrantes de outros marginalizados.